Olá meus amigos, tudo bem? Professor Everton falando e sejam muito bem-vindos em nossa aula de número 03 do curso de Microsoft Word. Pessoal, estamos na fase de criação de arquivos e claro que todos serão digitados, né? Eu na verdade já estarei adiantando algum conteúdo já digitado aqui por mim, mas entendo que você deva fazer um a um até para ir se habituando aí com o uso eficiente do teclado. Pessoal, este assunto ele tem de ser discutido, né, visto que estarão na elaboração de textos, e se for de forma rápida, né, com certeza será muito bem visto pelo mercado de trabalho e também para teus próprios documentos, até porque toda a comunicação hoje em dia, né, em sua maioria é pela internet, e ao passo que você vai digitando, claro, não poderia ser o contrário, o seu networking vai aumentando, então novas oportunidades poderão estar surgindo também com essa atividade. Então vou comentar sobre alguns detalhes da digitação, mas com certeza a tua dedicação, empenho e muito treino que o tornará um expert em digitação. E isso, claro, sem olhar para os teclados. Então, antes de mais nada, né, após no mínimo ter feito aquele alongamento e aquecimento, importante para essa atividade, se posicione corretamente na cadeira e repouse suas mãos aí sobre o teclado. É claro que veja que tem duas imagens aqui bem emblemáticas e essa daqui é totalmente errada, né, pessoal? Certo? E você pode perceber então agora que quando se fala em posicionamento correto de mãos no teclado, essa indicação por esta seta é algo que deva ter, né, muita atenção, que na verdade é o princípio básico aqui da digitação, né, desse apoio inicial, que é você saber aonde você vai estar colocando então a sua mão aqui no teclado. Então se você olhar aí no seu teclado, veja que as teclas F e J, ela tem aí, percebe que ela tem um tracinho, olha, que é um alto relevo. E isso foi criado e acredite, pessoal, foi patenteado isso, né, por um americano, né, americano aliás, que é Johnny Boutique, em 2002 isso. Onde ela demonstrou, né, que foi uma melhoria para os teclados para aprimorar uma sensação tátil a uma pessoa que está digitando. Então, partindo desse primeiro posicionamento, se atentando, é claro, a letra F e a letra J, onde estão os indicadores, olha, o teclado ele tem uma divisão ao meio, dividindo então o teclado em dois grandes grupos, né, ficando um para a mão esquerda e o outro para a mão direita. E ambos os grupos eles envolvem, né, os 4 dedos da mão esquerda, né, e da mão aqui direita, a começar aqui pelo seu indicador. Então os da esquerda ficam sobre as letras A, S, D, F. Deixa eu só mudar aqui essa minha tela, deixa eu ver aqui se tem uma outra um pouco melhor, isso. Então você pode perceber que o AF seria a identificação inicial, então o ASDF e o JKL, ponto e vírgula. E alguns teclados aqui é o C cedilha. E um ponto a destacar é que o seu polegar ele fica sobre aqui a barra de espaço. Tá? Então em nossa seção de download, pessoal, eu deixei um pequeno software de digitação, software livre, que pode te auxiliar aí nessa empreitada aí de aprendizado de digitação, de forma a acelerar também esse processo de treino, né? Treino, aprendizagem que seja. Qualquer dúvida ou dicas a mais, entre nosso suporte ao aluno e comente sua necessidade. Bom, essas teclas então servem como ponto de partida aqui para a nossa digitação. E essa indicação, né, do F e do J, ela está presente em todos os teclados, então justamente, né, para ser aí o ponto inicial da digitação. Então, com o mínimo de treino aí de uns 30 minutos por dia, que não é muita coisa, se for analisar bem, já será um bom treino. E claro que quanto mais você digitar, mais rápido você ficará. E o interessante, pessoal, é que após alguns dias de treino, seguindo alguma metodologia, né, você vai percebendo que os dedos já vão conhecendo aí o caminho das pedras ou das teclas, tá ok? Então, sempre quando tiver qualquer texto na tela, já se posicionem e soltem os dedos. Pessoal, vamos abrir aqui nosso Word e dar sequência então aqui ao nosso estudo. Vamos criar aqui um novo arquivo, onde eu peço a vocês que digitem então esse texto que eu estou colocando aqui na tela. Lembrando, claro, né, das regras básicas aí de pontuação, que coisas mais simples assim, é claro que eu não vou estar comentando, né, pessoal? Por exemplo, espaço, vírgula, isso aqui já é lógica do dia a dia. Então, para qualquer palavra que você estiver digitando, veja que ele tem um espaço, então isso aqui é a barra de espaço, não estou me importando agora, nesse momento, com a sua forma de estar digitando, pode estar catando milho, como se diz, com 2 dedos, 3 dedos, enfim, esse texto tem que estar aparecendo. Então, essa forma básica de digitação, eu acho que é algo bem comum, né? São palavras que é só você olhar no teclado e estar fazendo aí, pressionando, né,
que vai estar aparecendo aqui o caractere em sua tela. Lembrando então que esse espaço em branco é a sua barra de espaços. E o único detalhe aqui, eu até parei aqui no final aqui dessa frase para você perceber o seguinte: eu comecei a digitar o texto, né? Digite o texto manualmente, sem se preocupar com a mudança de linha, pois este processo, o que vai acontecer? Vou terminar aqui digitando junto com vocês para você perceber que ele, olha, estou digitando, é feito automaticamente, olha, o texto já vai para outra linha. Eu não preciso chegar lá, poxa, e agora? O que eu tenho que fazer? Vou ter que dar um Enter para pular a linha? O Enter, pessoal, ele é apenas para a criação de parágrafos. Então, aqui, olha, o próprio Word já gerenciou aqui o meu texto. Ó, quando chegou aqui no final da minha margem, né? Por isso a importância aqui da minha régua. Então, essa régua sendo visível, ela vai estar mostrando... Deixa eu mudar aqui essa cor aqui do fundo, só para dar um destaque a mais aqui na minha régua. Você pode ver, então, que essa parte branca aqui da régua é a minha área imprimível. Então, vou até colocar aqui embaixo, ó. Área imprimível. Imprimível. Tá? Então, ou seja, o que estiver dentro da minha área branca aqui da minha régua, deixa eu dar um zoom menos aqui. Então, esse conteúdo, ó, se vocês olharem aqui à esquerda, olha só, se eu clicar ali, ele mostra qual é a minha margem, olha. Embaixo e em cima, e aqui também na lateral, ó. Então, ou seja, o que estiver na minha área imprimível é o que vai estar sendo visualizado aqui em tela, tá? Então, o detalhe aqui é esse, pessoal. Eu digitei automaticamente aqui o meu texto, naturalmente, aliás, né? E sem se preocupar aqui com essa mudança de linha. Pois, ó, quando chegou aqui no final, o próprio Word já desce aqui com a minha frase. Tem um recurso que você pode estar colocando um sistema de hifienização, mas ainda não é a hora de mexermos com isso, tá? Então, digitei no texto aqui. Supondo que eu tenha terminado aqui essa frase, vou criar uma nova frase, ou seja, normalmente na escola, né, ponto, parágrafo. Então, quando você ouvir em parágrafo, você vai ter que dar um Enter. Então, todo Enter, ele vai estar iniciando aqui um novo parágrafo. E até como eu já falei na aula passada, né, o cursor, ele vai estar mostrando, né, o ponto que você está, então, em seu texto. Eu estou aqui no início do próximo parágrafo que eu desejo, então, estar digitando. Então, aqui nesse segundo parágrafo, né, o cursor não ultrapassa a marca do final do documento, ou seja, no final aqui da minha linha. Eu coloquei essa frase aqui, pessoal, só para estar mostrando um detalhe importante também aqui no Word. Vamos dar um Enter aqui no final dessa linha, para mostrar a vocês como que é a digitação de acentos, ou seja, como que é feita a acentuação aqui no Word. Embora eu tenha colocado aqui, no caso aqui, o o não. Isso porque tem algumas palavras que o próprio Word ele já tem um corretor ortográfico que já coloca para a gente determinados acentos. Mas é importante saber como que é feito, né? Se habituar sempre a estar construindo. Porque se você pega um teclado, por exemplo, com layout ou um idioma esteja em inglês, ele não vai estar fazendo a acentuação corretamente. Então, nesse caso aqui, vamos supor, eu quero digitar aqui o não. Então, inicialmente, eu coloco o N, perfeito, sem nenhum problema. Agora, para que o tio apareça na letra A, você olhando para o seu teclado, até olhando aqui por essa imagem aqui ao lado, você vai ver que o tio, né, ele está aqui próximo aqui do Enter, próximo aqui do C cedilha ou ponto e vírgula, depende do seu teclado aí. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o tio. Veja que ele não aparece, já teclei aqui. Ele só vai aparecer agora quando tiver a letra que vai estar assumindo aquele acento. Então, no caso aqui, eu vou digitar o A. Ele coloca o tio direto, olha. Se eu clicar o tio, cliquei, poxa, não apareceu, e clicar de novo, ele vai estar duplicando o seu acento, tá? Então, ou seja, primeiro o acento, depois a letra. Então, vamos colocar aqui não. Vamos no final aqui do texto, ó, coloquei o restante, ultrapassa a marca do final do documento. Esse detalhe aqui da linha, então veja que tem um item, uma simbologia nova aqui, olha, um parênteses. Esse parênteses, se você observar aqui na numeração do teclado, né, na parte aqui de cima, você vai ver que o parênteses ele está acima aqui do número 9, olha, do 9 e do 0. Então, com isso, eu vou estar fazendo uso da segunda função da tecla. E nessa regrinha básica aqui embaixo, você consegue estar guardando então essa conceituação. Então, quando você quer aqui a primeira função das teclas, ou seja, principal, então se você olhar para o seu teclado,
Vamos pegar aqui as letras, os caracteres, as letras em si, o abecedário. Você vai ver que eles estão todos, só tem uma função. Então, isso é o principal. Quando você quer acessar aqui a segunda função das teclas, é a simbologia que está acima. Então, neste caso nosso aqui do parênteses, então você vai perceber que ele está acima aí do número 9. E o acesso, então, a essa segunda função de teclas é através do Shift. Outra tecla aí do seu teclado, né? Então, ou seja, como que tem que ser feito? Se o acento tem que ser primeiro, né? No caso da acentuação de A, O, o tio, acento agudo, circunflexos, que vão em vogais, neste caso aqui da segunda função, eu tenho que estar utilizando o Shift. Então, se eu pressionar aqui, olha, o Shift, deixa eu colocar um detalhe aqui, ó, mais letra, mais tecla. O que quer dizer isso? Nossa, 2 pontinhos aqui. Então, eu quero colocar esse item aqui, olha, da linha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu seguro, mantenho pressionado aqui o Shift e coloco lá o parênteses e solto. Então, eu seguro o Shift mais a tecla que tem o parênteses, escrevo agora o que eu quero, né, digito aqui. E para fechar o parênteses é o Shift e a letra, no caso aqui é o 0, né, que está fechando aqui no parênteses. E as teclas que possuem, né, 3 funções, você vai estar utilizando aqui no caso o Alt mais o GR. Esse GR é o Alt da direita aqui do seu teclado, certo? Então, para que você possa estar utilizando essa terceira função, você vai ter que estar pressionando, claro, ela. Se eu colocar, por exemplo, metros quadrados, ó, vou colocar aqui um M. Então, eu quero aquele 2 que apareça lá em cima do M. Então, eu vou no Alt GR mais o 2 metros quadrados. Vou pôr uma vírgula aqui, repetir novamente. Vou colocar centímetros ao quadrado, centímetros ao quadrado. E assim sucessivamente. Agora, se eu quiser aqui, por exemplo, metros cúbicos, é algo bem simples, né, pessoal? Você pode ver que esse começo aqui está bem tranquilo, né? Coloco ali. Existem outras simbologias. Agora eu estou utilizando aqui o Alt GR com o número 5, apareceu esse símbolo. Então, são alguns símbolos que, sinceramente, nem todos são utilizados, né? Claro, é só para você ter uma ideia dessa aplicação. Vou colocar, por exemplo, aqui o número 1 e o A. Olha só que aparece. Primeira. Esse A é o que está aqui próximo do Enter também, olha. Assim como tem esse O, né, no caso, para segundo, por exemplo. Lembrando que é o Alt da direita. Alt GR. Certo? Pessoal, eu passei aqui. Vamos salvar esse arquivo inicialmente. Vamos salvar aqui como dentro aqui, né, do tema 03. O nome será arquivo tema 03. Pessoal, eu estou mostrando isso aqui até agora, mas é claro que você já tem que estar na mente como que é feito esse salvamento, tá? A gente tem que estar também evoluindo também, não ficar também muito preso a alguns assuntos assim mais simples. Então, esse salvamento, mostrando que dessa forma, vai ser também aí poucas vezes que eu estarei mostrando daqui para frente. Então, marquei aqui, né, documentos, autocriativo, curso de Word, tema 3. Coloco o nome do arquivo e vou clicar aqui em salvar. Então, nosso arquivo está salvo como tema 3. Um detalhe que você pode estar percebendo aqui, que sempre a inicial de toda a frase, ela é maiúscula. Até pelas regras do português, né? Ponto, parágrafo. Começou a linha, é letra maiúscula. Nós ainda não vimos como que você coloca letras maiúsculas aqui no meio, como eu fiz aqui, nesse ponto, olha. Tá? É que não chegou a hora disso aqui ainda. Então, para evoluirmos também aqui a cada tema, a cada continuidade aqui do nosso curso, eu criei aqui algumas atividades, salvas aqui como atividade 001, 002 e 003. É importante que vocês façam antes de dar prosseguimento aqui ao nosso curso, até para podermos conhecermos assuntos novos aqui após esses 3 exercícios. Então, salvem o arquivo, né, com este nome, atividade 001, e criem essa digitação. Veja que não estou me preocupando aqui com maiúsculo, minúsculo, cor, nada disso. Apenas digitou aqui a primeira fase, deu um Enter e vai digitando, dando espaço, olha, normal. Tente já utilizar alguns recursos aí de digitação
Mas a ideia é que você tenha esse texto aqui digitado. Deixa eu mudar aqui essa fonte, depois a gente vai ver como que é isso também. Deixa eu colocar aqui um Arial. Ok, beleza, melhorou um pouco. Tá? Então essa primeira atividade são palavras simples de digitação. A atividade 02 envolve aqui, né, o uso de teclas com duas funções. Também bem tranquilo, salve como atividade 002. E a 3, mais simples ainda, que é a atividade com o uso, né, de teclas com 3 funções. Então, feitos esses 3 exercícios, a gente vai dar sequência aqui, então, dando continuidade aqui nessa elaboração aqui de textos. E aí, pessoal, fizeram então as atividades? Bom, espero que vocês tenham feito então toda a digitação daquele texto para terem, né, essa maior familiaridade aí com o Word, com o teclado, enfim, com tipos de acentuação, para que você possa ter então um pleno aí domínio a partir aí da digitação. Pessoal, aqui já é um novo arquivo, que agora na sequência serão várias atividades que nós estaremos fazendo em todas as aulas, para fixar conceito aí através, é claro, de prática. Então aqui é um texto um pouco mais, com palavras, né, mais, digamos, com entendimento, né, do contexto em si, mas não muda nada da atividade que você fez aí de digitação. É claro que, lembrando, pessoal, sempre tentem fazer aí através do uso das teclas, né, de todos os dedos da sua mão, para você se tornar aí, ficar um pouco mais ágil também a sua digitação. Bom, qual que é a ideia, pessoal? Esse texto aqui, ele está como atividade 004 proposto, né, já está salvo também na pasta aqui do nosso tema de hoje, e tem alguns detalhes que nós estaremos fazendo a partir de agora. Então, veja que a ideia, pessoal, é esse texto se transformar aqui em algo desse jeito aqui, olha. Deixa eu só aumentar. Isso aqui é uma imagem, né? Só para poder também não estar copiando, pessoal. Quando tiver esse arquivo em mãos, você vai ter o 004 proposto e vai ter esse daqui pronto, né? Resolvido através já formatado. Aqui é só uma imagem para você ter uma ideia de como que vai ficar aqui o teu texto. Então veja que isso aqui seria o mínimo a nível aí de você estar conhecendo, aprendendo aqui com o Word. Tá certo? Bom, então uma vez digitado, né, peguem esse arquivo aí na pasta, que é a atividade 004, proposto. A ideia aqui é estar mostrando alguns itens, né, relacionados aqui a essa parte de maiúsculas e alguns efeitos que você vai colocar aqui no seu texto. Você pode perceber que a minha faixa de opções não está aparecendo aqui agora, olha. Isso porque eu ocultei essa faixa para ganhar mais espaço aqui na minha digitação. Para que você possa estar fazendo isso, que às vezes em algumas situações é interessante, né, você está ocultando os botões, para você ter uma área uma área maior aqui de trabalho, certo? Então, existem duas maneiras, né? Se você vier aqui nessa guia de faixas, olha, ela aparece e some. Então, vamos supor que eu queira fazer alguma ação. Eu vou clicar nela, ela vai aparecer as opções e eu vou estar executando de acordo com a guia, né, da faixa aqui que eu escolhi. Só que quando eu saio, ele sai, certo? Então, para que ele volte a ser mostrado constantemente, basta que qualquer item aqui em cima você dê 2 cliques. Ele vai voltar. Ele vai ficar fixo aqui na sua tela. Uma outra forma, através aqui da barra de menu, na barra de título, né, aqui em cima, olha. Você vai ver que tem esse ícone, que ele vai fazer o que? Ele vai mostrar, quando você coloca o mouse perto de qualquer item, qualquer ação, qualquer botão aqui no Word, ele tem a autodescrição. Então, quando você aproxima o mouse, olha, opções de exibição da faixa de opções. Então, ou seja, vou clicar aqui. Se eu clicar nesse primeiro botão, ocultar faixa de opções automaticamente, olha o que vai acontecer, olha, a setinha já está informando. Ele vai ocultar todas as barras, olha, da faixa de opções. Foi até além aqui do que nós estávamos aqui trabalhando, olha. Ocultou tudo. Ele até fica aparecendo um pouco com o editor de texto, que é o bloco de notas, né? Mas é uma forma também de trabalho. Então, vou voltar aqui no botão. Vou clicar novamente, né, que ele vai fazer aqui a inversão. Então, se eu colocar aqui, mostrar guias e comandos, ele vai voltar com todos os itens. E se eu quiser apenas ocultar aqui a minha faixa de opções, mostrar apenas guias. Veja que o próprio ícone então já mostra o que vai acontecer. Então vou clicar aqui, ele vai estar sumindo, né, ocultando aqui. Mas é claro que um atalho, algo mais prático para isso é você vir aqui e pressionar então 2 vezes
nessa guia aqui da faixa, certo? Bom, então é o seguinte, eu tenho aqui o meu texto, e embora em aulas mais à frente, né, a gente vai estar trabalhando de uma forma um pouco mais automática, mas aqui é importante você conhecer alguns recursos do teclado ainda. Então vamos supor que nesse caso aqui eu tirei aqui as letras maiúsculas no início aqui da frase, embora o Word coloque automaticamente, mas eu tirei. Vamos supor que eu queira colocar então letras maiúsculas, tá? Sem estar usando ainda a forma automática. O que eu vou fazer? Eu vou estar clicando aqui na minha letra, olha, e você vai ter que estar conhecendo, pessoal, o item relacionado à seleção de texto. Então neste caso aqui, veja bem, esse E ele está minúsculo. Eu quero que ele fique maiúsculo. Então é o seguinte, vou apagar esse E. Vamos considerar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo um outro item, uma tabelinha que vai te ajudar também a estar lembrando de algumas coisas. Então olha só, eu tenho aqui o item apagar à esquerda e apagar à direita. E tenho o cursor aqui como referência principal aqui do meu texto. Então, ou seja, onde está o cursor? Está piscando aqui. Ó. Vamos clicar aqui, por exemplo, aqui nesse Solid State. Então vamos clicar aqui, olha só, eu estou antes do S ali do Solid State. Então, ou seja, ali está o meu cursor. Então, se eu quero apagar aqui a letra S, do jeito que está ali, olha, o que eu tenho que pressionar? Backspace ou Delete? Tá bem claro, né, pessoal? Apagar à direita é o Delete ou Del. Esse Del é o que fica próximo do teclado numérico. Tá? É o nome dele, é uma abreviação aqui do Delete. Então, eu estando aqui nesse Solid State, eu vou dar um Delete, apertar aqui, ó, ele apagou o S. Para fazer aqui a minha correção. E como eu quero colocar aqui um S maiúsculo, o que eu vou fazer aqui? É um recurso interessante, que é através de uma combinação de teclas, que vai fazer então com que eu consiga colocar o meu S aqui maiúsculo. Então, ou seja, combinação de teclas. Então, quando eu colocar toda vez que entrar esse sinalzinho de menor e maior, é a minha tecla. Então, se você olhar aqui, ó, Shift mais a letra, letras maiúsculas. Tá? Então, como assim? Se eu colocar agora ali, segurar o Shift, tanto faz, esquerda ou direita, e pressionar aqui o meu S, ele vai sair maiúsculo. Tá? Se eu soltar aqui, soltei o teclado, pressionar o S, ele vai estar minúsculo. Então, a mesma coisa aqui, esse State. Vou clicar aqui com o mouse, vou apagar, Delete, né? Eu quero apagar esse S que está à direita aqui do meu cursor. Então, eu vou dar aqui um E, apagar, um Delete e digitar aqui um S, State. Certo? Solid State, então consegui colocar a letra maiúscula. É claro, pessoal, que quando você tiver mais craque, né, na digitação, você não vai estar usando dessa forma, apagando e colocando. Você já vai substituir direto. Tá? Ou, ao passo que você for estar digitando, por exemplo, vou repetir essa palavra, Solid State. Normalmente, Shift S, começa a digitar, dá o espaço, Shift S, State. Começa a ser até automático a inserção aqui das palavras em seu texto. Tá? Mas como estamos aqui no início, estamos vendo como que é cada caso desde o início, para criar aquela base sólida. Você nunca mais vai esquecer disso. Então vamos colocar aqui as iniciais maiúsculas aqui nessas letras, né? Olha, vamos colocar apagar, colocar o E. Vamos vir aqui apagar e colocar o O, e aqui em cima a mesma coisa. Apaga e coloca o E. Assim como se eu quiser apagar à esquerda, né, que é o backspace, então vamos apagar aqui algum item. Vamos pegar aqui esse M aqui, olha. Vamos clicar aqui. Então veja que eu quero apagar meu M, ou seja, a esquerda do cursor. Então a esquerda é o backspace. Então vamos clicar aqui, já está lá, vou dar o backspace e colocar o meu M. Certo? Outro item aqui, vamos pegar esse IBM, olha. Vou apagar as três. Como que eu apago as três? À esquerda. Nesse caso aqui, vou apertar 3 vezes. 1, 2, 3. E vou colocar IBM maiúsculo. Tem situação, pessoal, deixa eu colocar também aqui nesse, olha. Vamos usar aqui o backspace. 1, 2, 3. IBM. Então você pode perceber o seguinte, e quando você tiver uma palavra um pouco maior, e você tem que estar digitando ela em maiúsculo. Isso acontece também, vamos supor aqui, deixa eu ver se no exemplo vai ter esse detalhe, o computador na empresa.
Então, se você olhar aqui em cima, o computador na empresa está todo ele minúsculo. Só que ficaria ruim você estar digitando, né, algo assim tão extenso, segurando o Shift e procurando essas teclas aí no seu teclado. É um pouco complicado, né, de fazer isso. Para isso, você tem a tecla Caps Lock. Então, vamos anotar aqui. Caps Lock, todas as letras maiúsculas. Ou seja, se você pressionar então essa tecla que sai no canto esquerdo do seu teclado, o próprio nome já diz o que vai estar acontecendo, né? No caso aqui, olha, ele vai travar esse Caps, né? Ou seja, maiúsculo. Então, se eu vier aqui em cima, olha, nessa empresa, vou apagar essa empresa. Como que eu apago a esquerda? Backspace. Apaguei. Vou pressionar aqui o meu Caps Lock. Pressionei. Se você perceber, o LED do seu teclado do lado direito, ele ficou aceso. E o que eu digitar agora, ele vai ficar então todas as letras maiúsculas. Então, em empresa. Isso porque o meu Caps Lock está aceso, né? Se você olhar novamente lá, o botão, a luzinha está acesa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar aqui Caps Lock. Apaguei a minha luzinha e eu consigo, se eu fosse digitar aqui normalmente, sairia minúsculo. Então, o Caps Lock ele habilitado, as suas letras sairão todas em maiúsculo. Tá certo? Ao pessoal que já conhece o Word pode estar achando, poxa, mas já mostra para o pessoal como é que é automático, de forma rápida. Pessoal, ainda não. Só para poder ter essa noção, esse contato ainda com o teclado. Tá ok, pessoal? Pessoal, então façam essa modificação baseada aqui nessa imagem, né, que está aqui embaixo, para que você possa estar fazendo então o uso, utilizando o Backspace, o Delete, para você fazer esse treino também aqui do Shift, Caps Lock, tá? Do tipo da letra que está aqui, para que possamos estar fazendo então agora a seleção do texto, né, de parte do texto, e aplicar aqui as formatações iniciais aqui dentro do Word. Tá? Então, olhando aqui por essa imagem, vocês estão com o arquivo aí, faça a modificação aqui dentro aqui desse conteúdo. E já retornamos na próxima sessão. Então, uma vez corrigido, né, colocada aqui a parte ortográfica corretamente, igual ao nosso texto, né, a parte maiúsculas, iniciais maiúsculas, vamos partir agora, pessoal, para seleção de texto ou parte de conteúdo para que você possa estar aplicando algumas formatações essenciais. Então, quando você fala em formatação essencial, é um efeito mínimo que você vai estar colocando no seu texto. Então é o seguinte, primeiramente vamos verificar aqui como que é essa seleção de texto. Você pode utilizar, né, o teclado ou mesmo o mouse, claro que é muito mais prático. Mas às vezes o seu mouse está com algum problema, é interessante que você conheça também o teclado. Então, partindo aqui para o mouse, que é o mais simples, né? Vamos supor que eu queira esse bilionésimo de segundos. Aliás, vamos partir já para a formatação real. Essa IBM, olha, veja que ele está um vermelho e é uma cor um pouco mais forte que as outras letras, olha. Assim como esse bilionésimo de segundo. Pessoal, esse efeito é o efeito negrito. Então, se você olhar aqui nesse grupo de comandos de fonte, nós temos aqui vários comandos, certo? Então, esse N, olha, é o negrito. Ele tem até aquele atalho, né, o Ctrl N, mas eu vou deixar para falar de atalho, pessoal, um pouco mais à frente. Então, esse negrito, o que ele vai fazer? Então, vamos voltar aqui. Esse IBM, o que vai acontecer com essa letra? Olha, como que eu marco? Como que eu vou atribuir esse efeito de negrito para essa palavra, né, para essa sigla que seja? Eu tenho que clicar aqui, olha, vamos clicar, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, o zoom, né, aliás. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou marcar aqui o IBM como? Eu vou clicar aqui, ó, estou posicionando aqui o meu cursor e vou, como se estivesse passando um pincel aqui nessa palavra, olha. Veja que ele ficou cinza. Então, de novo, marquei IBM. Se eu quiser marcar aqui computador, eu clico e arrasto. Aqui embaixo, ó, lançou o, clico e arrasto. E você pode perceber que ao ponto que eu estou marcando aqui o meu texto, acontece alguma coisa. Está aparecendo, olha, esse menu aqui flutuante. Então, novamente, ó, marquei aqui, menu flutuante. Ou seja, o Word já sabe, se você marcou alguma coisa, você quer fazer algo com esse item que está selecionado.
Então nesse caso aqui do IBM, o que eu vou fazer? Eu vou marcar ele, cliquei aqui, eu marquei, apareceu aqui o meu menu flutuante. O que eu vou fazer aqui? Vamos pôr aqui o negrito. Veja que olha a diferença como se mostra, olha. Vou clicar fora. Veja que ele ficou uma cor um pouco mais forte aqui que as outras letras, olha. Certo? Só que, poxa, eu quero vermelho também. Então vamos clicar novamente aqui, marca, menu flutuante. Então vamos ver todos os itens, mas inicialmente então nós vimos aqui o negrito. Agora aqui, ó, cor da fonte. Pessoal, já guarde também esses ícones, é interessante você já estar memorizando, porque todos os programas, todos os aplicativos, eles, a identificação dessas, da função dos recursos aqui do comando não muda. Em algumas situações aqui é o B, mas é um B, se você olhar aqui o N, olha, de negrito, porque estamos aqui em português, ele é uma cor com mais tinta, digamos assim, né? Tá? Então o negrito está aqui e o A, cor da fonte, olha, é um Azinho com uma barrinha colorida embaixo. Eu vou clicar aqui nessa setinha e olha quantas cores que você pode estar selecionando. Ó. Ao passo que você passa aqui o mouse, o que acontece? Ele vai estar mostrando as cores possíveis. E se mesmo assim você não estiver convencido das cores que ele está te mostrando, poxa, queria uma cor diferente, você pode vir aqui então em mais cores. Olha. Existem ainda outras combinações de cores que você pode estar utilizando aqui nesse contexto aqui inicial, tá? Outros itens a gente vai ver de acordo com o decorrer aqui do curso. Então nesse caso aqui, vamos pegar aqui esse vermelho aqui diferente, olha, vou dar um OK. Veja que ele, vou clicar fora, sempre pessoal, marcou, aplicou a formatação, clica fora, para você ver aqui o resultado. Então veja que ficou aqui vermelho meu IBM. Vamos voltar aqui o zoom novamente, voltar aqui, verificar que o computador na empresa também está em vermelho. Então vamos vir aqui, vou marcar todo o computador, usar aqui do menu flutuante e vou usar o vermelho que está aqui, olha. Essas cores recentes, ele vai mostrar para você as últimas cores que foram utilizadas. Tá? Então usar aqui as cores padrão, vou pegar aqui o vermelho. Vou pegar esse aqui também, vou marcar novamente. E vermelho. Aqui é interessante que você pode perceber também, uma vez marcado o item, vamos pegar aqui embaixo. Se você não usar aqui esse menu flutuante, você pode vir aqui em cima também, ó, a mesma coisa. É que esse menu flutuante ele é um resumo, né, daquele item lá de cima. Vou marcar novamente aqui, certo? É um resumo de vários itens, uma combinação de alguns itens aqui, para que você possa estar aplicando naquele item. Mas nada impede, como eu disse, de você estar vindo aqui. E aqui ele mostra o último comando que foi utilizado. Então se a cor é vermelho, vai estar vermelho aparecendo. Então nesse ponto aqui eu vou clicar nele, vai ficar vermelho também. Ó. Faltou o negrito. Então marca e vai no negrito. Certo? Marquei lá, marquei aqui e já marquei aqui também. Outro item que seja vermelho é o General Electric e o IBM novamente aqui embaixo. Então se eu vier aqui nesse item, marca, vou usar aqui em cima agora, vermelho. Tá negrito? Tá negrito. Vamos pôr negrito nele. O tipo da letra que tá diferente, mas veremos numa outra ocasião. E o IBM, onde mais aqui embaixo, IBM aqui também, ó. Vermelho, negrito. Ok, pessoal? Então essa aula finaliza aqui. Tenho certeza, pessoal, que estão se aprimorando cada vez mais, eles conceitos estão sendo aqui visualizados. Lembrando, qualquer dúvida, acesse o link, né, suporte ao aluno do site da Autocriativo. Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos para darmos continuidade aí nessa formatação deste texto inicial. Pessoal, sucesso a todos e até lá então.